Mas então, acho que a gente está pecando talvez em negócio, né? O que seria na parte de negócio, ou ser mais explícito, né? Porque a transformação digital, ela também é um enabler, né? E aí é interessante porque já estamos gravando até, né? Se isso for material válido. Uhum, né? Depois o Léo aproveita. E não vai ser com vídeo, não, né? Porque aqui minha câmera toda hora rindo. Não, sem vídeo. Passando que eu sou careca, mas aqui a câmera vai caindo mesmo. Não, fica tranquilo, não tá sem vídeo. E eu vou fazer implante esse ano. Talvez. Não estou pensando nessa hipótese, seriamente. Faço 50 anos, tem alguma coisa que mudar. Vai ficar bom? Sei lá, né? Tá todo mundo fazendo, eu não quero ser o último careca do mundo, entendeu? Mano, eu vi um vídeo de um cara, ele tinha até a feição bem parecida com a sua, ficou muito bom, velho, ficou perfeito. Vou te mandar depois. Não é? Então imagina eu ficar perfeito. E é isso, já sou perfeito, imagina ficar mais perfeito. Ah, pronto, tá bom, vai, próximo. E aí, eu acho que tá a parada da... A gente, então aqui retomando uma frase que pode até ser útil. A gente está discutindo sobre as coisas que transbordaram de 2023 para 2024. Perfeito. Isso. Então, alguém pode falar assim, poxa, é porque nosso planejamento em 2023 foi ruim. Mas a gente vai cair num reforço, né, do BDUF, que é o Big Design Upfront, ou seja, a gente tem que planejar ainda melhor o próximo ano, onde, na verdade, o que estava faltando era um entendimento mais de flexibilidade, certo? Onde a gente está atingindo não objetivos de entregas, mas objetivos de negócio, e eles vão continuamente sendo repensados, né, à medida que vai passando o ano ou os trimestres, né? A gente encarar muito mais essa troca de ano, não simplesmente como um calendário que a gente deu mais uma volta no sol, e menos sobre a coisa tem que ser terminada ali e começada uma coisa nova, né? Ou seja, buscando mais uma coisa contínua de valor, etc. Então, a questão da clareza da estratégia, e as pessoas, e aqui eu acho que eu vou trazer esse ponto, as pessoas confundem muito estratégia com o como. Uhum. Em vez de ser objetivos de negócio, elas estão empurrando na estratégia os comos. E aí você tem que ser obrigado a entregar aqueles comos, porque a estratégia, na verdade, foi traçada de uma maneira errada. Então, acho que... E aí, esse é um problema. Agora, você imagina só, a empresa já tratou, né, já começou o ano passado com a estratégia dos comos. Não entregou tudo. Já traçou a estratégia para esse ano, já com mais comos, mas com atraso do ano passado. E mais, isso toma tempo, tá, Flor? Ou seja, as pessoas esquecem que durante o ano ainda tem um período do ano que elas vão ficar improdutivas, porque elas vão ter que fazer a estratégia do outro ano. Olha que uma coisa... Exato. Vira em solavanco, ao invés de ser uma coisa muito mais contínua, só nos atrapalha. Com uns pontos de ruptura muito intenso aí no meio do caminho, né? Como se joga tudo fora, deu errado ou deu muito certo, vamos fazer diferente. Como se existisse também a obrigatoriedade de usar esse dia, né? Esse período como, já era. O que foi, o que não foi, não foi. Não é assim, né? E talvez devesse ser mais como um aniversário. Um aniversário, chega no dia do seu aniversário, legal, comemora, resultados, tal, como é que foi seu ano? Né? Esse ano eu faço 50 anos, né? Então, como é que foi, né? Você trazer até uma leitura da minha década aqui, como é que foi e tal. Mas eu dormi no dia com 49, acordei no outro dia com 50, no dia seguinte é vida que segue. A gente deveria encarar muito mais a coisa contínua. É um marco de reflexão, de resultados, comemorações, mas é uma coisa muito mais contínua, certo? Do que, agora recomeçou. Muda a estratégia, muda não sei o quê, muda o que a gente vai fazer. Então, eu acho... E aí, Sami, já entrando, né, naquela coisa de depende do perfil de empresa, né? Empresas que já estão um pouco mais maduras em termos de entendimento sobre entrega de valor contínuo, né, com uma organização já razoável de agilidade, né? Eu sei que a agilidade não está nem no nosso linguajar do dia a dia, mas a gente sabe, né, de foco no valor, com ciclos curtos, melhoria contínua, etc., mas que ainda estão nesse problema da estratégia. E aí isso reflete, né, do que é o que a gente deveria trabalhar, na borda, né, que eu falei, né, há pouco, da borda, da fronteira de onde a gente tem que estar mudando agora nessas empresas. Isso leva para um outro assunto também, que é a forma de fazer orçamento, mas a gente deixa para um outro momento aqui. Não, até porque não adianta nada, né? A gente nunca vai conseguir se livrar dos problemas do ciclo anterior se a gente nunca tiver essa clareza. Então a clareza ela deve ser constantemente realinhada, o tempo todo ela deve estar lá visível e clara, até porque o nome é clareza, né?
pra todo mundo, porque senão a gente esquece que o nosso norte é aquele, a gente deve almejar aquilo ali, e qualquer coisa que a gente tenha em mente, né, de se desenvolver enquanto empresa no ano corrente, vai por água abaixo, porque a gente vai estar sempre lutando atrás de algo que não está transparente e visível para todo mundo. Eu gosto muito da sua pegada da transparência, né? Vê se faz sentido essas três coisas que me vieram aqui na cabeça, sabe? Está falando de uma estratégia bem feita, ou seja, menos sobre comos. Perfeito. A gente está falando de uma estratégia que chega nos times, nas execuções, ou seja, que as pessoas consigam se correlacionar com elas, e uma revisita constante desse alinhamento entre o que o time executa, a estratégia e o mercado. Como é que o mercado está se posicionando. Ou seja, algo factível. Que não adianta também ser algo que não importa quantas pessoas eu tenho, não importa a característica da minha empresa, a estrutura organizacional, se eu nunca vou alcançar. Porque ela é infactível à minha realidade enquanto empresa. Então ela também tem que ser factível para todo mundo. Legal. A gente fala, né, que uma boa estratégia se constrói de fora para dentro. Ou seja, você olha o mercado, você olha os concorrentes, você olha as suas personas, né? Afinal de contas, são elas que vão, né, consumir o seu produto, gerar, né, é dali que vem a geração de valor. Mas tem que também considerar a parte de dentro. Exatamente. Que é a sua parte, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas. As fortalezas, a gente, né, quer enaltecê-las, usá-las o máximo possível. Como alavanca, né? Para alavancar, perfeito. E as fraquezas, a gente tem duas opções. Ou a gente tenta fortalecê-las, ou simplesmente assume aquela fraqueza, né? Que é essa limitação que a Sami está trazendo. Cara, isso é uma limitação. É uma limitação nossa que não vale a pena a gente superar, porque o esforço vai ser muito maior do que a recompensa, ou porque isso vai levar muito tempo, ou porque já tem outros que atendem isso no mercado. Então, cara, deixa. Eu não preciso ser forte em tudo. Eu tenho que saber selecionar. Como sempre, né, Sami? Qualquer lista maior ou igual a 2 tem que ser priorizada, inclusive das fraquezas também, né? Aquelas que a gente vai querer corrigir, aquelas que a gente deixa pra lá. Deixa fraco mesmo. Tem que se adaptar e entender que aquele é o cenário dado, né? E agora, o que eu faço a partir daqui? E aí, o legal de falar nisso, já conectando com o nosso assunto do nosso papo de hoje, é que não adianta eu querer priorizar todos os BOs de 23. Tenho que escolher, senão a palavra não é priorizar, é selecionar todos os BOs de 23. Então, eu acho que a primeira dica é: comece escolhendo quais são os BOs que nós vamos priorizar para resolver em 24. Porque não dá pra gente começar resolvendo tudo. Perfeito. Sejam bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Flor, você como facilitadora, pode ser que as pessoas estejam pensando, nossa, BO deve ser um termo novo, moderno, né? O que é BO? BO, gente, na minha terra, pelo menos, BO é boletim de ocorrência. É tipo um problema, né? Então, qual é o BO? Qual o problema que a gente tá resolvendo? E eu vou aproveitar a deixa pra falar que a gente tá com mais um episódio do Love the Problem. E esse episódio de hoje, vocês já estão ouvindo eles. Aposto que já reconheceram as vozes, mas eu vou pedir pra se apresentarem também. Mas antes, eu quero contar por que a gente tá tendo esse papo. A gente tá tendo esse papo porque a gente fez uma enquete no início do ano e colocou lá, perguntou, né, o que tá bombando mais aí no início do ano pra vocês, o que mais tá acontecendo, é trabalho novo, o que tá rolando, e a galera colocou que estão lidando com os BOs de 2023, ainda estão tratando o que rolou no ano passado. E a primeira dica já foi dada pela Sami. Comecem priorizando o que vocês vão querer olhar para o ano de 2024. E já, aproveitando o ensejo, Sami, por favor, se apresenta pra gente. Oi, pessoal, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Samira, eu sou consultora na Nowhere, sou trainer na K21 e eu estou, mais uma vez, extremamente honrada
de fazer mais um episódio com esse pessoal que eu amo muito e com vocês também. Então é um prazer estar aqui. E eu vou pedir dessa vez pra quem eu amo de paixão, adoro do fundo do meu coração, Rodrigo de Toledo, se apresentar também pra gente. E aí, Toledo? Muito bem, eu sou o Rodrigo Toledo, também sou consultor pela Nauer, também treino pela K21, sou um dos fundadores da empresa, adoro estar com a Sami. A última vez que a gente esteve junto, várias pessoas perguntaram se a gente era um casal. Você lembra disso, Sam? Nossa, eu lembro, foi muito bom. É porque é uma sinergia muito boa, né? E aí é reflexo ótimo disso. Vocês são casados? Né? É sua esposa? Tomara que a Dani não ouça esse episódio. Mas eu tenho que contar pra vocês, assim, minha felicidade de estar aqui, também dizendo como é que eu faço propaganda do Love the Problem, né? Eu dou muitas aulas, né? Então, sei lá, são uma centena de alunos que eu tenho por mês, né? E aí eu falo para eles assim, eu tenho que falar para vocês do nosso podcast, para você que lava louça, para você que faz esteira, para você que se desloca para o trabalho, ouça o Love the Problem, o podcast da K21 e da Nauer, que já está chegando a 200 episódios. Quantos episódios são, Flor? 271, se eu não me engano, e eu vou levar minha carteira no RH, porque eu acabei de perder. Olha esse cara, ele apresenta muito bem o Love the Problem, gente. Então, vai ter a comemoração do 300? Tem que ter a comemoração do 300, então, hein? Episódio 300. Vamos providenciar isso aí. Agora já virou compromisso, né? Porque tá no ar. Vamos fazer isso acontecer. Vou deixar aqui no ar, hein? Vou deixar no ar. Eu acho que para os episódios de 300, a gente podia chamar aqueles leitores mais assíduos pra bater... Ou leitores não, né? Ouvintes. Mais assíduos pra bater um papo com a gente, hein? Fica a dica aí no ar. Já soltei. Gosto. Isso. Já que quem estiver ouvindo já... Chamar os 300 mais assíduos. Chama os 300 mais assíduos. Os 300... Vai ser ótimo. Super organizado. Acho que a gente vai ter que priorizar, né? Talvez, assim, tenho a impressão. Mas é isso. Quem tá ouvindo aí, já bota lá. Eu quero. Tá ouvindo, entra na comunidade, já aproveita. Quero saber quem que vai participar. E bota se você tá lavando louça, né? Dá uma enxugada na mão. Bota se você tá na esteira, né? Dá aquela escorrida de suor e bota. E bota se você tava dirigindo, ou se estiver dirigindo, espera parar no sinal para escrever alguma coisa, tá? Por favor. Eu acho que o legal é também já botar um assunto, né? Eu quero falar sobre o assunto tal. Perfeito. Isso ia ser fenomenal, porque a gente vai fazer ali, ó, um merge de pessoas que querem falar do mesmo assunto e diz Esparta. 300, acabou, bora lá comemorar de uma forma épica. Perfeito. Maravilhosa, adorei, muito obrigada, gente, gostei das ideias, vamos fazer acontecer, mas eu preciso falar por quê, gente, o que tá rolando que a gente tá em 2024 tendo que lidar com as questões de 2023. A gente já começou a falar um pouquinho sobre o que a gente enxerga, né, quais são esses motivos, o porquê que isso acontece, mas eu queria perguntar para vocês, se tivesse um ponto que vocês acham que é o que mais causa impacto nessa virada de chave, pra gente parar de tratar como uma coisa passada e futuro, sem olhar para o presente, né? É um problema de 2023. Não, é um problema ou uma questão da empresa. E 2024, que nem o Toledo falou, passou aniversário, vida que segue. Então, bem, o que vocês enxergam que é uma viradinha na chave pra gente parar de ter essa percepção dessa ruptura, assim? A gente gosta muito de usar aquela analogia do horizonte, né? Que a original fala de 3 horizontes, que é o H1, H2 e H3, né? Então, a sua preocupação, H1, vaca leiteira atual, H2, o seu bezerro, né, que vai te dar dinheiro mais lá na frente, e H3 é, né, mais ligado à inovação, que é, né, sei lá, os outros animais da sua fazendinha que você pode experimentar ali e tal. Mas que o H0, e essa foi talvez uma pegada que, né, a K21 e agora a Nauer a gente trouxe de diferente, entender que existe um H0 que as empresas trabalham. Né? E quando a gente fala de BOs, a gente está falando de H0. Certo? Aquelas coisas já deveriam estar feitas e que não foram feitas ainda. Então, uma das coisas que a gente faz para ajudar nisso é mapear das coisas que a gente está fazendo, quantos % são H0, H1, H2 ou H3. E aí você, né, como qualquer coisa que a gente faz como princípio até lá da agilidade, né, você primeiro expõe o problema. Porque uma vez que a gente expõe o problema, aí
fica mais fácil da gente corrigir, né? E nesse caso, inclusive, expondo o problema de forma metrificada. A métrica ela é perfeita? Não, porque tem uma subjetividade da decisão, esse item aqui é um H0 ou H1, H1 ou H2, né? Mas com alguns critérios, e é claro que a gente também não precisa saber se é 37,3% ou 38%, tipo 40%, a gente consegue visualizar. E aí tem a intenção da empresa. Qual é a intenção da empresa? Quantos por cento você quer dedicar para H0, para H1, para H2 e para H3? Então, se eu sou uma empresa, né, com P&D, pesquisa e desenvolvimento muito forte, cara, talvez eu queira botar mais peso em H3 ou em H2. Se eu sou uma empresa que, sei lá, faz uma coisa de tributação, por exemplo, é uma coisa bem complicada aqui no Brasil, né? Você tem muita coisa que você tem que estar o tempo todo corrigindo das leis, das mudanças, e inevitavelmente você tem um H0, porque as mudanças são mais rápidas, né? Tem momentos que são mais rápidos que você consegue dar conta, e você vai ficar com essa dívida e tem que corrigir, senão o seu sistema vai ficar desatualizado. Então, dependendo, né, pode ser também uma questão de eu tenho muito legado, né? Então você tem um esforço de H0 que é maior, enfim. Você pré-determinar esse equilíbrio e passa a ser um jogo, a meu ver, como se você tivesse 4 torneiras, né? O total tem que dar 100%, né? Mas você vai ajustando. Você aumenta uma, diminui a outra, diminui aqui, aumenta aqui, e você vai continuamente observando, né, e vendo quanto você vai dedicar. E aí, claro, o nosso boletim de ocorrência policial está classificado como H0, certo? Os bugs são H0, as coisas já deveriam estar prontas, são H0, etc. Mas cuidado aqui, né? Aí acho que a Samira vou passar a palavra para a Samira, que é permanecer alinhado à estratégia. Não vou fazer coisas do passado só porque eu tinha combinado que tinha que ter feito. Porque se a estratégia se corrigiu, não vale a pena fazer. Certo, Sam? Exatamente. E isso toca num ponto que eu tenho observado nas andanças que eu já comecei a fazer nesses primeiros 19 dias do ano, nas empresas que eu trabalho no dia a dia, que é uma pitada de uma gestão ineficaz. E a gestão aqui, eu não tô falando de gestão de pessoas, tá? Eu tô falando exatamente da gestão dessas torneiras, que é o quanto que eu me dedico para continuar resolvendo problemas do passado, quanto que eu me dedico para começar a olhar para os problemas de agora, e se eu não cuidar, no ano que vem vão virar problemas do passado, e o quanto que eu me dedico para solidificar uma base para eu não ter problemas novos no próximo ano. Então, maior problema desse início do ano é ver que a grande maioria das empresas estão se perdendo nos seus planejamentos estratégicos, no aquilo que elas recebem como meta dos seus grandes conselhos, dos seus grandes boards, porque elas estão afundadas em ainda olhar para os problemas de 2023 e não se preparar para o futuro de 24 e para o futuro de 25. Muito legal, Sami. Ô Sami, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você, nas andanças aí que você estava até falando desse ano já, o que te faz pensar que as pessoas estão persistindo em olhar para os problemas de 2024? É uma cobrança exacerbada? É uma falta de clareza da estratégia, talvez? Que ponto você acha que toca mais? As pessoas estão persistindo em olhar para os problemas de 23, né? Primeiro porque a gente demora para olhar para a estratégia. Gente, a gente tem que olhar para a estratégia do ano seguinte ainda no ano anterior. Começar a costurar e construir essa estratégia no ano anterior. Não chegar já na metade de janeiro e começar a pensar, ih, rapaz, a gente não conseguiu ainda olhar para 24, né? A gente ainda tá percorrendo os números e aquilo que a gente se comprometeu em 23. Quando, na verdade, já existe uma expectativa de um número novo. Existe uma expectativa de um backlog. E esse backlog aqui, eu não tô falando do backlogzinho de tarefa. Eu tô falando do backlog empresarial, de hipóteses estratégicas. Já existe uma expectativa de andança para lugares e caminhos novos. E a gente tá ainda olhando para 23. Então, o que a gente tem que começar a aprender é, para eu construir uma boa estratégia já no início do ano seguinte, eu tenho que começar a olhar para ela no final do ano passado. Ou então no final do ano atual, né? Não do ano passado, no final do ano atual. Para eu conseguir ter uma boa base para as pessoas se prepararem. Porque não é assim, gente, temos uma estratégia nova. Pá! Vão lá e corram atrás. Não é assim. Estamos falando de pessoas humanas aqui que precisam de um tempo de adaptação, precisam de um tempo de entendimento daquela estratégia, precisam de uma clareza, precisam de estudo, às vezes, para conseguirem se adaptar. Não é um download que eu vou lá com o software, estratégia 2024 instalada, vai trabalhar. Não funciona assim.
Então a gente também tem que entender que as pessoas precisam de tempo para se adaptar o seu produto, adaptar o seu projeto, adaptar aquilo que elas fazem para os desafios do ano que a gente está enfrentando. Muito legal. Eu acho que provavelmente a gente vai falar também de tipos de assuntos para o próximo ano, mas ainda nessa parte de estratégia, que acho que é talvez o maior impacto aqui, a gente, a Sami usou o termo aqui hipótese estratégica, eu às vezes falo apostas estratégicas, porque no nível estratégico eles têm que entender que são, né, eles estão com, e aí né, eles começam a esbarrar na coisa do orçamento. Eles têm um bolo de dinheiro, eles têm apostas para fazer, certo? Então, é igual você, um investidor no mercado financeiro, vou botar tanto dinheiro em ações, em quais ações, ou tanto de dinheiro no mercado futuro, ou tanto dinheiro não sei o quê. Então, como é que eles vão distribuir as suas apostas estratégicas? Então, saber listar quais são essas apostas estratégicas que é o segredo de um bom planejamento estratégico. Um bom planejamento estratégico, ele sai com apostas ou hipóteses, que a gente tem que ser rápido em validá-las. Nessas hipóteses vão ser distribuídas nos seus Q1, Q2, semestre e tal, né? E aí eu tenho que saber validar, e cada hipótese que eu valido ou invalido gera um aprendizado, que pode ser uma ação, cara, aquela hipótese está certa, então agora transforma em ação. Pode ser um aprendizado que leva a uma outra hipótese. Não, então essa hipótese aqui a gente invalidou, mas vamos para essa outra hipótese aqui. Ou para uma decisão de esquece esse assunto, essa aposta aqui não vale a pena, vamos concentrar em outra aposta aqui. Então, essa visão de como uma boa estratégia deve ser feita e depois, né, e a Sami bem, eu sei que o trabalho dela é muito ligado a isso, né? Como é que ela faz para derramar essa aposta, para que todos estejam alinhados na aposta dentro, né, das empresas que ela dá consultoria, né? Que é o segredo para qualquer ano. Eu percebi que a gente está falando muito numa perspectiva de negócio aqui, né? Da clareza da estratégia, de como a gente comunica isso, como a gente lida com essa estratégia, tá bem sedimentada. Se a gente for olhar para outras perspectivas, para outras frentes, quais os desafios que vocês percebem que a gente pode encontrar também? Eu acho interessante, né, como você olha para essa perspectiva, que eu não tinha feito essa associação antes, mas provavelmente nossos ouvintes já fizeram. A gente gosta de observar uma empresa olhando por 4 prismas. Então, o primeiro desse prisma, a gente já começou a destrinchar um pouquinho, que é o prisma de negócio. E existem outros 3 prismas, que vocês já sabem muito bem, que é cultural, organizacional e tech. Eu acho que a gente pode permear esses BOs olhando por esses prismas. Então, eu acho que o próximo prisma que a gente vai olhar tem um pouquinho de negócio, mas tem um prisma muito forte de organizacional, minha perspectiva, que é uma transformação incompleta. Então, muitas empresas estão passando por esse processo de transformação, seja uma transformação ágil, seja uma transformação um pouco mais ampla no aspecto digital, que olha para mais perspectivas além da agilidade, mas ter clareza de que a transformação tem um propósito e ela precisa acontecer num período de tempo, numa fatia, né? Porque não adianta falar que eu vou transformar toda a minha organização num período curto de tempo, que isso provavelmente não acontece dependendo do tamanho da sua empresa. Mas a transformação tem que ser fatiada. E uma transformação incompleta, ou seja, insatisfatória, provavelmente transborda como um problema para o ano seguinte. E as empresas não sabem lidar com isso. Então, a gente vê coisas como, por exemplo, eu tinha que... Eu vou falar um time jurídico, por exemplo. Eu estava passando por uma transformação digital no meu time jurídico. Eu me comprometi com aspectos que eram importantes alinhados a essa transformação digital, então contratos ou processos novos, e isso não aconteceu. Isso acabou transbordando pro ano de 24. Como que eu lido com isso? Eu tive lá contratos que eu me comprometi em 23 de serem fechados, que eram associados a essa transformação de novos processos, novas ferramentas, e agora isso transbordou para 24, eu não sei como lidar. Então, coisas como esse tipo de comportamento
também acontecem e também transbordaram como BOs pro ano de 24, sabe? A gente precisa aprender a fatiar melhor, ou seja, tornar essa transformação cada vez menor, cada vez mais direcionada de qual é o problema mais importante que eu vou resolver com essa transformação, qual é a parte mais importante que eu preciso trazer para priorizar nesse processo todo de evolução dessas pessoas e evolução desses processos também, para ser cada vez mais eficaz. E aí, gente, eu acho que volta, né, naquela base, por mais que seja uma transformação mais ampla até, né? Mas para mim a base da agilidade, que são ciclos curtos, melhoria contínua e foco no valor. Então, quando a gente vai fazer a transformação de uma empresa, seja qual for o tamanho, eu vou primeiro escolher, né, num ciclo curto, uma fatia daquela empresa, onde eu possa trazer o maior impacto de valor possível por causa da transformação, ou seja, voltado para o valor que aquilo está gerando. E aí eu vou para a próxima fatia. Então, por isso que a Samira falou, né, pensar em pedaços cada vez menores, onde eu consigo fazer a transformação e aí passo para o próximo, já entregando o valor e tal. Porque senão eu caio no mesmo problema, né, do que a gente tinha desenvolvimento de software, que a gente levava 1 ano, 2 para gerar resultado. A mesma coisa a gente vai fazer com transformação. Daqui a 1 ano ou 2 a gente vai ver o resultado. Não, a gente já quer ver o resultado desde o início da transformação. E aqui, acho que tem algumas derivadas, né, já que estão falando de problemas organizacionais ligados à transformação. A gente esbarra com empresas que foram muito mal orientadas nas suas transformações, né, no início das suas transformações. Então, tem aquelas empresas, né, que acham que a transformação digital traz uma consultoria dessas de inovação, que tem inovação no nome. Eles vêm aqui e aí fazem um monte lá de design thinkings e inceptions e não sei o que, e tal lá, e um monte de ideias, um volume enorme de ideias. Agora, sim, cara, é o contrário. Né? O Steve Jobs ele falava isso, né? Inovação não é ter muitas ideias. Inovação é o contrário, é dizer não a muitas ideias. É saber escolher. Então, acho que esse é um erro comum. Então, a gente esbarra com empresas, chega assim, a gente está agora com 150 projetos que veio da consultoria aqui anterior. Ajuda a gente a transformar? Eu falei, ajuda, eu vou jogar fora 142, porque senão vocês não vão conseguir fazer a transformação. 2, as pessoas têm uma má compreensão do que é squad. Deixa eu aproveitar e deixar isso gravado. Vou dizer a verdade para vocês. Atenção, vou falar. Detesto o termo squad. Por quê? Por quê? Tem 18 anos que eu estou trabalhando com agilidade, ensinando e tudo mais, né? E ajudando as empresas em transformação. E o termo squad, ele tem, sei lá, uns 6, 7, 8 anos que surgiu. Foi quando, né, saiu aquela coisa do modelo Spotify, que aí algumas das consultorias lá internacionais usaram aquilo como modelo, e lá no Spotify eles usavam o termo squad. Qual é o problema? O termo até então era times multidisciplinares. Aí começaram a chamar de squad. Aí você chega numa empresa e fala assim, vocês estão trabalhando, né, de uma forma mais ágil e tal. Não, agora é tudo moderno, tudo squad. Aí tem squad aqui de back-end, a squad de front-end, eu tenho ali a squad de designers, a squad... Cara, não entendeu nada. Até porque o termo squad vem do esquadrão, né, de uma guerra, do exército, onde você tem que ter as multidisciplinas. Você tem o cara que é o sniper, que é bom do tiro longo, você tem o cara que é bom de desarmar a bomba, o outro que é bom do terreno, o outro que fala muitas línguas. Aí você tem um squad multidisciplinar. Então, o termo squad, ele perdeu para a essência que são times multidisciplinares. Agora, claro, mas então você não usa squad? Não, eu uso, porque senão, né, parece que eu sou de um outro planeta. Todo mundo está usando o termo squad, eu vou usar o termo squad. Mas é bom as pessoas lembrarem de onde que isso veio, times multidisciplinares. Além disso, as pessoas estão criando times onde a maior disfunção é que esses times, as pessoas alocadas nesses times, não são dedicadas. E aí você matou. Por quê? Né? Tem uma outra equação nossa, né, Flor? Vale a pena botar como referência aí, né? Que a colaboração tem um impacto quadrático no resultado. Ou seja, a gente tem que estimular que as pessoas sejam colaborativas entre si. Para elas serem colaborativas, elas têm que se conhecer. Elas têm que estar trabalhando juntos. Aí você bota um monte de gente com tempo parcial que nem se conhece, só passa a bola um pro outro. E nunca elas vão saber jogar juntos. A diferença entre um time, né, aquela coisa de você bater de pelada de futebol, basquete, vôlei, né, no fim de semana você bate para o ímpar, bota 5 para um lado, 5 para o outro, vê o que dá. Um time que está treinando junto, que joga junto, que passa as 40 horas da semana junto, esse time vai ser colaborativo. Então, esse é um erro. Isso significa que você está indo no modelo matricial. E tem todos os problemas do modelo matricial, né? Daqui a pouco o cara vai reclamar, mas eu estou aqui no time, mas eu tenho outro lá que me vigia. Aí eu estou sendo cobrado. Mas tem o meu chefe está dizendo que o que é mais importante do que eu estou fazendo aqui é o que está lá.
Existem formas de quebrar isso? Já posso dar aqui dicas, né? Vale dica aqui ou eu estou entregando o segredo nosso aqui? Pode dar dica, por favor. Você cria, compartilhar. O que você tem? Como é que você protege esse time para essa pessoa não sair e voltar para sua gerência? Você tem que voltar para o gestor dele e falar, não, que o meu gestor tem uma demanda tal que é muito importante, eu tenho que ir lá. Então, cara, liga lá pro gestor, faz o seguinte, manda a demanda pro time. O meu time multidisciplinar fica aqui 40 horas por semana. Manda a demanda que a gente resolve aqui. Não sei nem se vai ser o fulano ou a fulana. Traz para cá que a gente vai ver aqui o time que você resolve aqui. Certo? Vai entrar na nossa sprint, vai entrar na nossa semana de backlog, etc. Você protege um time multidisciplinar. Então, esse é um outro erro. Você não vai conseguir ter resultados impactantes se o time não for multidisciplinar e dedicado. Então, são erros de transformação de pessoas que estão mal orientadas. Mas tem mais coisas de transformação que a gente pode falar aí, né? Sabe o que eu fiquei pensando? Só um ponto, Sami, que o Toledo me fez pensar. Ele estava falando sobre a questão dos times multidisciplinares e eu comecei a ver a gente caminhando ali para um lado meio cultural da coisa, né? Não é só sobre ter um time multidisciplinar, mas saber também quem são os talentos, como a gente vai ter esses talentos. Existem esses talentos? O que você tem visto, Sami, do ponto de vista cultural da coisa? Como que tá? O que tá rolando? Nossa, esse assunto é fenomenal, porque ao mesmo tempo que existe um número absurdo de pessoas desempregadas no Brasil, existe uma escassez enorme de alguns perfis de talentos dentro das empresas. Então esse é um problema, sim, de 2021, 22, 23, que provavelmente vai acontecer em 24, tá? A gente vai ter esse problema sendo perpetuado aí durante um tempo, que as empresas não estão conseguindo atrair e reter, principalmente reter os talentos mais qualificados. Por quê? As pessoas chegam nas empresas, as pessoas recebem um treinamento, começam a evoluir naquele determinado assunto. E aí, gente, como o mercado ele tá aquecido por falta desse tipo de talento e a empresa não consegue se adaptar rapidamente a essas necessidades de mercado, o talento acaba indo embora por uma oportunidade diferente, por um modelo de trabalho diferente. Então, por exemplo, eu trabalho de forma híbrida, eu recebo uma oferta de trabalho para trabalhar 100% home office. O talento, às vezes, não é nem dinheiro, tá? Que leva o talento a ir embora de uma empresa. É a gestão, a gestão daquela pessoa. Então, tá muito complexo a gente atrair e reter bons talentos dentro das empresas atualmente, tá, Flor? Eu acho que esse é um problema que a gente vai continuar tendo durante um tempo ainda, porque as empresas são híbridas, mas nem tanto. Talvez o híbrido seja da boca pra fora, sabe? Vem pra cá, a gente é cool. É igual antigamente que as pessoas falavam assim, venha trabalhar aqui, tem mesa de sinuca. Ping-pong, E no final as pessoas tinham que bater ponto pra ir jogar sinuca, sabe? Então, não pode jogar sinuca se bater o ponto, porque não pode contar como hora de trabalho esse negócio. Então, o híbrido é híbrido, mas nem tanto, tá? É híbrido desde que você não sai de casa, você esteja, né? Você tem que vir 4 vezes pro escritório. Você mora na cidade. Você mora na cidade, é um caos. Então, reter bons talentos tá ficando cada vez mais difícil para as empresas, que eu tenho visto ultimamente. Muito legal. Agora você falou disso, né? As pessoas que investem em mais conhecimento, né? Que investem, são essas, as que têm os grandes talentos disputados. E aí você tem que completar com outros benefícios que vão além do financeiro, né? A gente sabe disso, né? E aí tem um ponto interessante, Toledo, que mais conhecimento aqui não é conhecimento técnico. Boa. Tem muita coisa de forma de comunicação eficaz, tem muita coisa de olhar estratégico, tem muita coisa de visão sistêmica que as pessoas estão procurando. Não é só sobre desenvolvimento técnico aqui, tem várias habilidades do futuro que as pessoas estão se desenvolvendo hoje em dia, e é isso que vai fazer com que a gente consiga reter cada vez mais esses talentos. Não é sobre técnico, porque o técnico se aprende numa piscar de olhos. Muito bem. Usando aqui os 4 domínios, né? A gente passou pelo negócio, falamos aqui um pouquinho também do organizacional, da questão da transformação. Acho que tem mais um ponto da transformação que eu queria ainda passar para o próximo. Pode ser? Que são as empresas, Sami, que elas já estão no meio do processo da transformação. Já adquiriram vários benefícios, mas de repente tem um fracasso, uma falha, e aí bate o desespero que é dar 2 casinhas para trás. Que é voltar para uma... mas se a gente tivesse planejado todos os detalhes no início, não teria dado esse problema. Claro que não teria dado esse problema. Em compensação, se entregaria uma porcaria que ninguém quer usar.
Você não está se adaptando. Você quer voltar para esse modelo? Então, eu senti, depois de alguns anos, e a questão, inclusive, né, das pessoas batendo não, essa coisa de agilidade era uma modinha. Tá? Era uma modinha, mas o que entrou no lugar? Não entrou nada no lugar. Agilidade é essa flexibilidade de entregar alto valor em ciclos curtos para um mundo cada vez mais volátil. O mundo ficou menos volátil ou mais volátil? Na verdade, tem que ter mais agilidade ainda. Né? Pensamento ágil, não importa, não falamos de método, falamos de pensamento ágil. E as empresas estão querendo desistir e voltar para um outro modelo, que era um modelo que funcionava lá para um mundo mais estático. Então, qual o recado que a gente dá aqui para as pessoas, Sami? Não sei se você está reparando a mesma coisa do que eu, né? Mas qual o recado que a gente dá para elas? Eu tinha anotado aqui uma frase que o que a gente precisa fazer é manter cada vez mais essa mentalidade o mais flexível possível para se adaptar a qualquer mudança que aconteça. Eu não estou falando só mudança de negócio, estou falando de mudança de mercado, mudança de política, mudança de pessoas, mudanças estratégicas. A gente precisa estar cada vez mais adaptável às coisas que aconteçam no dia a dia. Então, mudança significa me planejei para aquilo teve que mudar, não aconteceu. Como que eu consigo cada vez mais rápido me adaptar, ser flexível o suficiente para tirar leite de pedra e eu conseguir tirar algum resultado daquilo. Gente, resultado aqui não é só dinheiro. Resultado pode ser aprendizado, resultado pode ser eu conseguir chegar mais perto daquilo que eu esperava chegar. Tem várias formas de você olhar para a dimensão de resultado. Resultado não é só dinheiro. Então, ser cada vez mais, ter essa mentalidade cada vez mais flexível para se adaptar a mudanças, não só mudanças do negócio em si, é extremamente importante para uma sustentabilidade pessoal, né? Uma sustentabilidade do indivíduo e a sustentabilidade da empresa nesse processo de transformação. Tudo bem, palmas pra Sami, que isso? Solta a palminha, Léo. Muito bom, muito bom. A gente falou de negócio, a gente falou de org, a gente falou um pouquinho de cult, mas tem mais um de cultural que eu queria trazer aqui pro jogo, que é talvez o mais difícil pra mim. E aí eu tô abrindo aqui, ó, momento fraqueza. Abre o coração. O mais difícil pra mim, que é manter um equilíbrio entre demandas de trabalho e a vida. Cada vez mais tá difícil a gente entender essa simbiose do que é o trabalho e o que é a vida. Porque o trabalho demanda cada vez mais e a vida demanda cada vez mais. E você, no final das contas, fica perdido nesse limbo do que é o trabalho e a vida. Então, é muito importante a gente aprender cada vez mais a equilibrar as demandas do trabalho com as demandas da vida. E esse sim, gente, é um problema que eu tô vendo passar. E eu acho que tá vindo desde a pandemia de uma forma mais exagerada, que a gente tá empurrando cada vez mais pro ano seguinte. E aí é sempre aquela promessa, no ano que vem. Eu sei porque eu faço isso, tá? Minha psicóloga que esteja escutando esse podcast, ela vai identificar a promessa que eu fiz pra ela, né, com ela no final do ano, que é, não, ano que vem eu vou dedicar mais tempo pra minha vida. E aí o ano chega, a gente se atropela e já tá aqui 19 de janeiro, ainda não fui na academia um dia. Então, gente, a gente precisa aprender a equilibrar cada vez mais essa demanda, porque isso é extremamente desafiador, mas a gente consegue trabalhar e adotar vários modelos e vários padrões para isso. Aposto que ninguém aqui que tá ouvindo aconteceu isso. Comigo? Imagina. Não. Eu, academia, fui todos os dias, só que não, né? O famoso segunda eu começo. Hoje é sexta, né? Segunda-feira é dia de começar. Quer dizer que você fez o planejamento estratégico de 24, mas está ainda com um BO de 23. Eu já vi esse padrão em algum lugar, Samira? Não é, gente? Não é? Já vi isso em algum... O problema é que esse BO não é de 23, esse BO é de 1987, entendeu? Desde que eu nasci eu fico assim, eu sou uma pessoa que eu amo... Gente, eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar, e aí eu me envolvo, e aí quando eu vou ver eu tô resolvendo mais um novo problema, porque resolver problema é aquilo que me motiva. Então, aí já viu, né? É difícil, gente, é muito difícil esse negócio. Se alguém souber resolver esse BO, por favor, me manda mensagem, que eu preciso de ajuda, tá? Momento fechou o coração aqui. Eu também sou bem workaholic, né? Mas eu aqui, né? O que eu faço? Bom, primeiro, eu tenho extremo prazer no que eu faço. Acho que eu tive bastante felicidade ao longo da minha vida profissional, né? São mais de 30 anos de vida profissional.
eu ter corrido sempre atrás e, né, nem que eu tivesse que reduzir salário, como fiz isso algumas vezes, mas trabalhar com coisas que me eram satisfatórias. Então, isso acho que já tem você preenche, né, o seu tempo de trabalho com coisas bacanas, isso é ótimo, né? Todo mundo tem essa possibilidade ou coragem. E eu transpasso essa minha felicidade para a família. Então, a minha família sente esse meu prazer e elas compreendem isso como uma felicidade minha e mais, eu tento transbordar essa minha felicidade para a família. Eu lembro Carol pequenininha, Carol agora tá fazendo 18 anos semana que vem. Carol pequenininha, eu chegando de um dia inteiro de aula, né? 8 horas de aula, em pé. Agora estou fazendo sentado, home office. Né? E aí chegando em casa, exausto. E aí Carol, papai, estava me esperando para brincar. E eu com aquela energia baixa, eu falei, cara, bando de marmanjo, 40 marmanjos lá numa sala. Eu botei energia, sabe como é que eu faço para dar aula? Né? Energia danada. Chegar em casa, botei energia dobrada. Vocês têm que ver, cara. Quando eu quero botar energia aqui em casa, é o dobro que vocês me conhecem dando energia. Porque eu não posso me exigir menos do que a energia que eu dou no trabalho. Mas eu entendo também que cada um tem suas limitações. É o meu jeito, foi da onde eu tirei minhas forças desse pensamento. Uma outra coisa que eu faço é ter uns horários de bloqueios bem fortes. Então, posso até trabalhar até 8 horas da noite. Mas deu 8 horas da noite, não vou olhar mais celular. Às vezes eu volto a olhar às 11, que já estão todas dormindo, eu estou na cama, vou responder umas mensagens. E respondo mensagem, a gente usa Telegram aqui, né? Na Nauer, no K21, que é ótimo que você programa a mensagem, você não perturba os outros. Programa, meu Deus, isso salvou minha vida, da loucura da madrugada. Por que o Zap não faz isso ainda? Né? Daqui a pouco vai, porque o Zap está imitando todas as features do Telegram, né? Uhum. Então o Zap vai ter isso. É maravilhoso, você programa, né? Talvez essa não seja a melhor forma de você alavancar sua estratégia. Imitar a feature do seu concorrente talvez não te leve a lugar nenhum. Tome cuidado com isso. Mas é um pouco o que o Zap faz do Telegram, marcando perto ali. Mas então, acho que são algumas coisas interessantes. A minha família ela é muito empolgada com o meu trabalho. Eu tento trazer essa empolgação do meu trabalho para a família de uma maneira divertida. Eu não vou falar dos problemas. Eu vou falar das boas coisas, das reações, né? Eu também, é interessante, sabe, porque eu também não tento mostrar muito, assim, eu não quero que ela mostrar uma coisa, tipo, metida besta, olha quanto é o resultado. Olha como o papai é bom. Não, olha como é empolgante, olha como é gostoso o que eu faço. E a Carol escolheu fazer o quê de faculdade? Vai entrar agora? Engenharia de computação, né? Eu não cheguei e falei para ela. É engraçado você falar isso, Toledo, que a Amélia fez 7 anos agora, né? A Amélia, mais conhecida como Ameliante, a minha filha. Ela, ano passado, estava fazendo um trabalhinho na escola que era para dizer as profissões dos pais. E aí eles fizeram na escola e a professora chamou a gente para conversar sobre as profissões. E aí eu fiquei pensando o que a Amélia vai falar da minha profissão, gente. Porque às vezes nem eu sei explicar muito bem o que eu faço, dependendo porque eu tô conversando e tal. E aí ela escreveu assim: a mamãe trabalha com o que ela ama. Olha que lindo, gente. Ai, gente, olha que orgulho que eu tenho. É isso, eu trabalho com o que eu amo. E pra minha filha entender isso cara, é extremamente gratificante, porque se eu trabalho com o que eu amo, eu trabalho feliz. E é isso que eu quero que ela entenda, que trabalho não é sacrificante. Trabalho, independente do tipo de trabalho que você tenha, se você trabalha feliz, se você trabalha com aquilo que você ama, provavelmente a sua vida vai ser um pouco mais leve. Então, foi muito legal chegar a professora e contar isso pra mim. Ela trabalha com o que ela ama. E era exatamente o que eu ia trazer, cara, que tem tudo a ver com o nosso lema. Pra quem não conhece, temos um lema! Sim, K21, Nauer, temos um lema que é leveza, empatia, melhoria contínua e autenticidade. E tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que a leveza para a vida... A gente tem um benefício, estou imaginando que quase todo mundo que está nos ouvindo aqui são brasileiros, né? Tem também os portugueses que também nos ouvem, né? Mas que eles vão concordar provavelmente com o que eu vou falar. Nós, brasileiros, temos uma leveza que às vezes a gente não tem essa noção. A gente tem uma leveza de vida, que os estrangeiros são muito mais sérios, muito mais, né, rigorosos consigo mesmo. Então, eu acho que um grande truque aqui é essa leveza. Ao mesmo tempo, a gente tem lá no A a autenticidade. É o autêntico. Eu sou o Rodrigo, pai da Carol e da Bia, casado com a Dani, eu sou fundador da K21 da Nauer, eu trabalho muito, amo o que eu faço, amo minha família entra aqui, infelizmente menos do que eu gostaria, porque eu gostaria que eles aparecessem mais. A Amélia aparece bastante aí nessa mira, e nunca foi um motivo
da Amélia aparecer uma refuta. Pelo contrário, você cria uma proximidade com as pessoas, porque as pessoas falam, nossa, como a Samira é autêntica. Ela é, né? Como é que é o termo? O pessoal usa, né? O pleno, né? Como é que é o... Integralidade? Integralidade. Obrigado. É integralidade, né? Então, a integralidade da Samira tá ali, porque ela tá trabalhando, a Amélia tá ali no fundo, aí faz uma pergunta, ela tira o fone aqui, fala um negocinho, volta, e ela também trabalha umas horas a mais do que as 8 horas certinho. Exatamente. E entender essa leveza, e a Amélia perceber essa leveza. O cliente percebe essa leveza, e a Amélia percebe essa leveza. Nossa, sensacional. É isso. Bom, mas acho que assim, é um assunto que é difícil, porque tem gente que trabalha com coisa chata, e tem que botar o salário no fim do mês, certo? Então é muito fácil pra gente aqui que tivemos a... privilégio, né? Sorte, o privilégio, acho que é o termo melhor, esse privilégio, né? E tem gente que às vezes não tem uma leveza em casa, eu tenho também esse privilégio, né? Não tem uma pessoa difícil de lidar em casa, eu não tenho uma pessoa, né, muito doente que eu tenha que, né, estar cuidando, e que me demanda muito. Você tem situações, imagina essas duas situações, né? Uma situação difícil de trabalho e uma situação difícil em casa, né? E pode ter gente que tem situação difícil nos dois. Então, eu tenho esse privilégio aqui, né? Alguns de nós temos esse privilégio. É difícil eu me colocar no lugar de quem tem esses problemas e exigir delas a leveza, mas tentar o máximo possível a leveza. Acho que esse é o ponto. Ó, Flor, vou deixar aqui outra dica que vamos fazer um episódio sobre o equilíbrio entre trabalho e a vida, e pode me chamar como uma pessoa que não equilibra muito bem o trabalho e a vida, e aí você chama alguém que equilibra muito bem o trabalho e a vida, e a gente começa a conversar, vai ser bem legal, tá? Muito bom. Eu queria falar muito mais desse assunto, mas eu queria, antes de a gente fechar, porque... tenho certeza que daqui a pouco a Flor vai puxar a nossa orelha falando que a gente fala muito. Falar do último aspecto daqueles 4 pilares, que é o aspecto técnico. E aí, gente, os problemas que eu tenho visto muito nas empresas que transbordaram de 23 para 24, e as empresas estão lutando para se adaptar, são os problemas de cibersegurança. Então, problemas como vazamento de dados, ameaças, ataques de carrinho, principalmente as empresas que trabalham com e-commerce de alguma forma, fraude financeira, problemas de segurança em aplicativo, em dispositivo móvel, problemas de autenticação demais. Então, todos esses problemas que vieram de 23 para 24 podem influenciar naquela clareza estratégica, podem influenciar na transformação, podem influenciar na escassez de talentos, principalmente talentos que consigam lidar com isso, influenciam demais o equilíbrio entre trabalho e a vida. Então, acho que esses são problemas que a gente precisa priorizar agora em 24, entender quais foram os mais importantes dentro da característica de trabalho de vocês, priorizar para resolvê-los o melhor possível, para que no próximo ano a gente tenha problemas dessa característica, porque nunca vai deixar de ter, mas com uma natureza diferente, por exemplo. Problemas novos, nada de problemas velhos. Problema novo. Problema novo, é isso aí. Gente. Ainda bem que tem problema, né? Se tem problema, a gente tem trabalho. Exato. Resolver, é isso. Exatamente. Esse é o copo meio cheio. Essa é uma das características de profissional do futuro. Não é sobre qual é o tipo técnico que você é, mas qual é o tipo de problema que você é capaz de resolver e se adaptar para resolver. Então, ser um resolvedor de problema é uma ótima característica para o futuro. Para eu ter uma contribuição mínima também no quadrante técnico aí também, é interessante que volta na questão também do equilíbrio do H0, H1, H2. Às vezes a gente vê as empresas, inteligência artificial, surgiu agora um monte de vaga profissionais de inteligência artificial. Cuidado, é H2 isso. Era H3 até outro dia. Há exatamente um ano atrás, janeiro de 2020, isso era H3. Virou H2, quem sabe H1, e a gente tem um monte de coisa de H1 que a gente tem que fazer. Cuidado no equilíbrio. A gente está com H0 seríssimo de segurança, certo? Então, cuidado com o equilíbrio. Que tipo de profissional a gente está procurando, tipos de vagas e tipo de formações que a gente está fazendo. Existe essa demanda, como a Samira colocou aí. Muito bom. E como que a gente vai resolver esse problema do ponto de vista técnico também, né? E não deixar acumular. Gente, é isso, eu não precisei puxar a orelha, a Sam já se adiantou, a gente cobriu bastante, eu gostei de tudo que a gente falou, eu queria agradecer
a participação de vocês. Queria ouvir também de quem tá ouvindo a gente aí. Que problema que tá rolando? Qual BO que vocês estão lidando aí com essa virada do ano? E como vocês estão resolvendo? Mais importante, né, do que com que tipo de problema a gente tá lidando, é como a gente resolve, qual o impacto que a gente causa. Mas antes de eu abrir para encerrar com os recadinhos do coração de vocês, eu queria aproveitar aqui e fazer um merchan. Eu não sei, eu imagino que as pessoas que estejam nos ouvindo conhecem o SG Rio, que é um evento maravilhoso da Scrum Alliance, a maior, a mais conhecida organização da comunidade ágil, e esse ano vai ser a 9ª edição. Vocês, com certeza, Samira e Toledo, têm muito para falar sobre o SG Rio. O negócio é que esse ano a gente está com um tema de gestão para evolução, aprendizado e disseminação de conhecimento. E as submissões estão abertas até dia 31, meu povo. Falta pouco para acabar. Então eu vou deixar aqui um convite para que vocês submetam palestras. Tem alguns modelos diferentes. Quick Talk de 25 minutos, palestra de 40 minutos, workshop de 100 minutos, em trilhas diferentes como Business Agility, liderança, tech, Product Management. Então eu queria deixar meu convite e eu já quero até cobrar aqui. Samira, Toledo, estamos todo mundo aí com as nossas palestras submetidas? Gente, a gente tá gravando esse episódio e quando eu sair da gravação tem uma reunião na minha agenda que é submeter palestra. Tem 3 submissões pra fazer. Vou tentar de tudo, né? Eu espero que eu consiga entrar em pelo menos isso. Ano passado eu tive a oportunidade de ser keynote da SG Rio. Foi a experiência mais transformadora da minha carreira. Foi muito bom. Gente, por favor, vá. É muito bom você conectar com um monte de gente, conhecer gente nova, assuntos novos, ver como é que tá todo mundo falando de problemas que você tem e como que as pessoas estão resolvendo aqueles problemas. Então, é muito bom. É muito bom. Vai, eu vou estar lá, Toledo vai estar lá também. Então, vamos nos ver agora esse ano. Toledo submeteu, Toledo? Ainda não, mas está no forno. Estou trabalhando com a Avelino uma ideia aqui, tem sempre algumas, né, na mente aqui. Quem sabe me chama para ser keynote? Não, um dia você vai igual a Samira. Um dia chego lá, Samira, muito bem, olha só. Scrum-Gathering é o evento mais carioca da agilidade mundial. Literalmente, a gente dá chinelo, sandália havaiana, para quem quiser ficar de sandália havaiana. E mais, o evento ele é programado com um tempo razoável entre as palestras para o network, porque quando a gente vai avaliar, né, um congresso, tá, o que você mais gostou? Networking, cara, então a gente favorece o networking, não tem assim, essa é a sala da área de produtos, essa é a sala que aí fica só a galera de um determinado assunto, não, a gente bota as palestras em salas diferentes para as pessoas se cruzarem, e aí às vezes, né, cada ano inventa uma coisa, mas teve ano que tinha um cara servindo mate, o Mate Leão, né, lá da praia do Rio de Janeiro, ou servindo biscoito Globo. Biscoito, não é bolacha? Muito bem. Então, essa é a minha propaganda. Muito bom, gente. Então, por favor, fica aqui nosso convite. Submetam. A gente tem até o dia 31 de janeiro para receber as submissões. Não percam tempo. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem. Pode ser na comunidade, pode ser para Samira, pode ser para Toledo, pode ser para mim, mas vai ser muito massa, com certeza. Não é à toa que a gente está na 9ª edição. A gente aguarda aí as submissões de vocês e a presença de vocês. E aí, encerro aqui agradecendo a participação de Samira e Toledo e deixo aqui para vocês se despedirem e deixar o recadinho do coração que vocês tiverem. Ai, gente, uma coisa que eu aprendi é que no caminho desafiador, sabe, das empresas atualmente, o mais importante é a gente se lembrar que cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. A gente precisa continuar enfrentando esses desafios no dia a dia, sempre com muita determinação, olhando sempre como inovar aquele problema, inovar aquela visão e ter muita resiliência. O que eu desejo para vocês nesse início de ano, né, e para esse ano de 24, é que a gente continue tendo muito sucesso nessa nossa jornada juntos e que vocês consigam e que eu consiga também encontrar uma solução simples, eficaz para todo o problema que encontra no nosso caminho. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por me receber mais uma vez, gente. Um abraço para vocês. Meu encerramento é dizendo o quanto eu adoro estar aqui no Love the Problem, ouvir o Love the Problem. Eu sei que são ouvintes muito bacanas que a gente tem. Quero agradecer em especial o convite aqui da Flor. Pode me convidar quantas vezes você quiser e multiplica por 2. Quero agradecer estar com a Samira. Olha só, tem determinada coisa para fazer.
Tá. A Sami vai estar junto? Pô, já aumentou, também multiplica por 2 o meu desejo de estar lá para fazer junto. Então, muito obrigado também por sua companhia aqui. Mais uma vez, agradecer você que está ouvindo, porque é para você, é por você e é com você que a gente está fazendo isso aqui. Então, dá um retorno, dá feedback, a gente adora feedback. Toledo é um chato. Aí a Maria Flor vai querer, a Mayra Flor vai querer dividir por 2 a quantidade de vezes, aí eu multiplico por 4, não tem problema, dá no mesmo. Então, mais deem feedback, tá? Valeu. Valeu, pessoal, até a próxima. Foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.